das pesquisas que temos trabalhado com profundidade é sobre a experiência dos clientes dos bancos com o seu processo de onboarding. E junto com a IDwall, esses dados têm sido preciosos para aprimorar os aspectos como performance, segurança, prevenção de fraudes e, ao mesmo tempo, impulsionando as empresas a tratar do cliente com mais carinho e cuidado. E para apresentar esses dados já levantados este ano, chamamos Felipe Penido, Partner e Head de Professional Service e Marketing Insights da IDwall, que vai nos trazer o tema aquisição e retenção de clientes por meio do CX. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vão a todos? Então, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Inclusive, acho que é um bate-papo super importante, ainda mais no momento de mercado que a gente está vivendo, né? Crescimento é realmente muito importante, experiência também. Bacana. Pessoal, então, como já foi introduzido, né, sou responsável pela área de Professional Service Market Size da IDwall, né, um nome super chique aí para pesquisador, né, então eu faço essa pesquisa junto com a Cantarino Brasileiro exatamente para mostrar um pouquinho sobre os impactos da experiência do cadastro dentro do processo, né, de aquisição e retenção dos usuários. Normalmente esse aqui é o último slide que eu mostro, né, mas hoje eu já vou começar mostrando ele de cara, porque exatamente esse é o slide que mostra o porquê que vocês acordaram aqui e estão aqui hoje, né? Por que essa palestra aqui, esse bate-papo é super importante com vocês. Essa curva, basicamente, são a correlação entre duas perguntas que a gente faz dentro da nossa pesquisa primária, né? A gente vai em campo, pergunta para as pessoas como que foi o processo de cadastro para elas, né? A gente pede para elas realizarem diversos processos de cadastro em diversas instituições, depois a gente cruza essas duas perguntas, né? Qual foi a sua experiência dentro desse cadastro e, posteriormente, qual foi esse interesse que você tem em permanecer dentro dessa instituição. Quando a gente correlaciona esses dois dados, a primeira grande surpresa que a gente teve foi exatamente a correlação efetiva, né? O dado estatístico ali, ela é uma correlação de 0,9997. Então, uma correlação de quase 1 para 1. E o que é interessante dentro desse fator como um todo é que a gente conseguiu efetivamente provar, né, matematicamente aqui, que as pessoas que votaram, que tiveram uma experiência de 9 ou 10 dentro do cadastro, eram 663% mais suscetíveis de permanecer dentro da instituição do que aquelas pessoas que votaram com notas menores, né, 7 ou menos ali, que tiveram uma experiência relativamente mais mediana. O que a gente mostra é que efetivamente existe um impacto, né? Existe um impacto muito grande ali dentro do momento inicial de cadastro com a instituição para o momento em que aquela pessoa vai permanecer dentro da sua instituição. Isso, na verdade, se dá porque toda relação ela começa assim, né? Se a gente vai dentro de um restaurante, se a gente vai para um hotel, se a gente vai fazer qualquer coisa dentro das nossas vidas como pessoas físicas, né? A gente também repara que os bons atendimentos, eles tentam vigorar mais do que os maus atendimentos, né? A gente tem mais vontade de fazer coisas dentro daquele restaurante ou daquele local, a gente tem mais vontade de despender nosso dinheiro, e isso é 100% natural, né? Pesquisas da Gartner também ajudam a gente a mostrar que, na verdade, essa boa experiência, principalmente no início, né, conseguem gerar mais receita das pessoas no médio e longo prazo, né? Então, as pessoas, além de tudo, elas não só são mais felizes e aumentam o LTV dentro da vida útil com a instituição, mas elas também acabam tendo um valor, um gasto maior com a instituição. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje é exatamente assim, né? Por que isso é mais importante hoje do que nunca, né? Primeiro porque a gente está passando por um modelo de transição financeira assim, que realmente é muito revolucionário. O Brasil é realmente a grande ponta dentro essa inovação financeira. A gente está entre as principais, nossas instituições financeiras estão entre as principais instituições financeiras do mundo, e o Brasil é realmente tido como uma grande referência no assunto de inovação digital dentro do mercado financeiro. Um gráfico que tenta ilustrar um pouco isso é exatamente esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Que é exatamente a mudança de distribuição bancária entre as pessoas que antes só tinham uma conta digital, um banco digital como um banco que eles tinham feito um cadastro, mas agora não, né? Essas pessoas efetivamente estão migrando para também terem bancos digitais
como, na verdade, suas instituições principais. Então, está tendo uma migração das pessoas realmente desistirem do modelo tradicional e buscarem um modelo mais digital. E aí, quando a gente fala modelo digital aqui, não necessariamente tem que ser um neobank, né? Ele pode ser um banco que, na verdade, está digitalizado, né? A pessoa, ela olha muito mais pelos valores de estar online, de ter as facilidades e as moderações em relação a isso. Outro dado que mostra isso é exatamente esse aqui, que mostra um pouco da evolução, de como que foi o processo das pessoas migrarem para isso. Então, se a gente volta lá em 2019, entre as primeiras pesquisas que a gente fez, né, a gente basicamente vê que a relação ali da maioria da população era voltada para pessoas que estavam interessadas em ficar em bancos tradicionais, né, um modelo tradicional de agência, etc. Esse modelo migrou completamente. Hoje, 78% das pessoas elas têm algum tipo de conta dentro de algum tipo de challenger bank, né, de um banco que efetivamente está 100% digital. E isso tende a aumentar ainda mais, né? A gente continua vendo essa relação crescente, porque não só a facilidade e a penetração do sistema financeiro aumentou com o modelo digital, como a facilidade de abrir conta também impulsionou com que as pessoas tivessem mais hábito de testar. A gente, como brasileiro, é muito inovador em relação a isso. A gente realmente busca muito, né, tentar entender, tentar inovar, tentar realmente testar aquele aplicativo. A prova disso está dentro desse gráfico, assim, um crescimento extremamente exponencial em relação ao número de contas abertas desde da abertura da Lei 4480, se eu não me engano. Se algum advogado estiver aí, eu posso estar errado dentro da lei, tá, pessoal? Mas, basicamente, a gente está vendo um crescimento muito grande dentro do número de contas abertas ano após ano, né? A gente, inclusive, aqui eu admito isso quase todos os anos, né? Mas em 2021 a gente conseguiu... A gente errou um pouco a projeção porque exatamente o crescimento ele não está acompanhando os números matemáticos ali que a gente está fazendo. E o interessante é que mesmo que a gente está vendo um começo de uma crista aqui, né, a curva começa a bater no S, com mais instituições surgindo cada ano, né, a gente percebe que talvez essa crista ela demore ainda para efetivamente chegar dentro desse ponto, né, de crescimento um pouco mais lento de ano a ano. Quase todos os anos, até 2020 para 2021, a gente teve um crescimento ali que mais que triplicou o número de contas abertas referentes ao ano anterior. Né? Outro fator interessante aqui é que só no quarto trimestre de 2021 a gente já abriu mais contas do que de 2019, de 2016 até 2019. Então mostra muito o impacto realmente do quanto que as pessoas estão aderindo cada vez mais a esse modelo. E aí, né, como onboarding, como eu falei ali atrás, o onboarding é aquele primeiro momento, né, aquela primeira conexão entre a pessoa e a instituição financeira. Né, e mais que nunca, né, dentro desse cenário extremamente competitivo que a gente está vivendo, inovador, ter um onboarding que é muito bom, que ele é muito impactante, é uma vantagem competitiva ali para as pessoas. E aí, assim, né, falei muito sobre o cenário, mas o que as pessoas, então, estão buscando? Né? O que é importante para esses usuários e o que é importante para a sua instituição estar de olho ali com relação a eles, para entender um pouco desse perfil, para conseguir navegar dentro desse cenário. Então, a primeira coisa que a gente vê é exatamente os fatores mais importantes para as pessoas na escolha de uma instituição financeira como um todo. Né? Aqui a gente está olhando principalmente sobre a escolha geral. E são todos fatores muito tácitos, né? São pouco tangíveis assim, dentro da relação que a gente enxerga, né? A gente tem que tangibilizar um pouco disso. Mas a gente vê que os três fatores assim disparados são segurança, transparência e privacidade. Acho que é interessante que segurança é relativamente óbvio, né? Todas as pessoas ali têm como instituição financeira um tipo de cofre, né? Um tipo de modelo ali para guardar realmente aquele valor, aquele finanças delas. Então, segurança ali, ter tanto uma relação segura com aquela instituição, quanto ver aquela instituição como segura, hoje, mais do que nunca, é muito importante, né? Transparência também é um fator que vem aumentando cada vez mais dentro do cenário brasileiro. E por quê? Porque as pessoas estão realmente dentro de um novo cenário em que elas têm muita informação. E a transparência de dizer assim, poxa, eu vou te cobrar uma taxa X ou uma taxa Y por conta desse serviço que eu estou oferecendo, deixar tudo isso muito bem nivelado, cria um melhor tipo de serviço para aquela pessoa, porque você dá o direito de escolha para ela em relação àquilo. Né? Eu acho que as pessoas hoje, mais do que nunca, querem entender o que aquela relação quer dizer. Né? E às vezes a gente tem que traduzir isso, porque não necessariamente nosso público é tão ágil, né? Ou tem tanto conhecimento em relação às minúcias dentro do processo quanto a gente.
E aí o terceiro grande fator realmente ele é um fator relacionado à privacidade, né? Então hoje mais do que nunca também a relação com dados ela tem mudado dentro dos brasileiros. Eu fico brincando que se a gente fosse há 4 anos, 5 anos atrás ali em qualquer drogaria dentro de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, e alguém te pedisse CPF, você dava sem cogitar. Hoje você já começa a ver que as pessoas realmente começam a negar um pouco esse processo, porque a gente começa a perceber um pouco do valor dos dados, né? E a privacidade vai se tornando mais importante e cada vez mais importante. Até se a gente fizer uma outra referência, né, várias grandes instituições aí no mercado já começaram a colocar, por exemplo, propagandas, né, relacionadas, por exemplo, à privacidade de dados. As pessoas conseguirem defender seus dados e conseguirem realmente ali, ter um tipo de proteção em relação ao que está acontecendo. E é exatamente isso aqui que as pessoas estão procurando como um todo, dentro do momento de escolha das instituições, né? E aí, a gente vai tentar tangibilizar isso, porque, como eu falei, né, esses dados aqui, segurança, etc., são coisas relativamente muito intangíveis. Como que a gente traz esses pontos de disponibilidade, transparência, privacidade, entre outros fatores que também são importantes para o usuário? Uma coisa que a gente está vendo, né, são algumas relações em relação, por exemplo, como gerar essa boa experiência dentro do cadastro. Então, uma das coisas que a gente vê é que existe uma correlação semi-direta ali, muito, vamos pôr assim, ela tem uma correlação um pouco menor do que aquele gráfico ali de experiência X interesse em permanecer, mas ainda é uma correlação alta com o tempo de cadastro e aquela experiência que a pessoa nota, né? E é exatamente porque hoje a gente é muito ansioso. A sociedade, a nossa geração, principalmente a Y e a Z, né, que são as gerações que estão entrando no mercado agora, são gerações que elas estão acostumadas a serem muito ansiosas. Então, o processo ser rápido ajuda a reter a atenção delas. E aí, só fazer um parênteses em relação a isso, tem uma pesquisa feita pela Microsoft em 2000 e depois, se eu não me engano, em 2012. Essa pesquisa, ela tentava medir um fator que chamava attention span, né? O attention span é basicamente quando o usuário olha para alguma coisa, o tempo que ele demora, o quanto tempo ele consegue manter e reter sua atenção dentro daquele fator. O que a gente descobriu que essa atenção, né, esse span de atenção, ele acabou reduzindo de 12 segundos nos anos 2000 para 8 segundos nos anos de 2012. Eu fico brincando que isso é até um fator de proteção, né? Porque a gente tem tanta propaganda hoje, a gente tem tanta informação acontecendo, tem tanto mais dados e relações ali visuais que acabam aparecendo dentro da nossa tela, o próprio Instagram, TikTok, Snapchat, nem sei mais hoje quais são todas as ferramentas disponíveis dentro do mercado, elas acabam atraindo muito nossos olhares. E basicamente a gente consegue focar menos em poucas coisas, né? Focar mais, desculpa, em poucas coisas, mas a gente acaba focando muito pouco em muitas coisas, né? E a nossa relação com tudo também está vindo trazendo um pouco disso. Se a gente vê também os tempos médios, né, eles subiram de 2019 para 2020 ali, mas eles já voltaram a cair em 2021, e a gente vai perceber que, por exemplo, as wallets, né, as carteiras digitais, elas acabaram trazendo um benefício muito grande, uma experiência muito melhor para o usuário, exatamente por conta dessa relação de tempo com a experiência. Outro fator que é muito legal de mostrar para vocês aqui, né, são fatores relacionados aos aspectos de segurança, que eles também vão ser super relevantes dentro do processo de experiência. E aí, quando a gente fala das notas de ferramentas, a gente fala de OCR, FaceMatch, né, o processo de live, mas também qualquer tipo de assinatura digital que seja necessário, vem se tornando cada vez mais comum para os usuários e a experiência tem se tornado melhor. É exatamente porque os processos estão ficando mais rápidos, eles estão ficando muito mais intuitivos, com uma qualidade muito melhor em relação a tirar as fotos e tirar as selfies, né, o processo ali realmente de validação de identidade, e a gente vê que isso também faz com que os usuários cada vez mais se sintam não só seguros, mas eles também acabam reduzindo ali os atritos, né, os incômodos em relação a isso. Então a gente também está vendo que as pessoas estão ficando menos resistentes exatamente porque as notas, né, de qualidade dentro desses processos estão aumentando ao longo do tempo. E aí, o que são os fatores mais importantes dentro da escolha de uma instituição como instituição principal, né? Aí hoje a gente vê que melhores taxas e tarifas ganha disparado, né? Ela está em outro patamar ali. Depois entra ser descomplicado, facilidade de acesso, programa de vantagens e bom limite de crédito, né? O que é interessante é que esses 5 fatores, eles não só são importantes dentro do momento de cadastro,
mas eles são importantes como valores que vocês vão carregar como instituição ao longo da vida útil daquele cliente. Então, ter as melhores taxas e tarifas, né? Normalmente agora já são tarifas quase que zero, ser descomplicado, conseguir gerar ali algum tipo de experiência e conexão com aquele usuário, trazer uma facilidade de acesso, né? Fazer com que o usuário consiga acessar sua instituição em qualquer lugar e de qualquer maneira, né? Trazer programas de vantagens, né, legais ali, bom limite de crédito, principalmente são fatores fidelizantes, né? Vocês conseguem trazer ali uma fidelização desse cliente no final do dia. E como fatores menos importantes, a gente tem ser uma marca conhecida, ter tradição, bom limite no cheque especial, ter afinidade com o grupo que pertence, né, e outros motivos. A ter afinidade, né, com o grupo que pertence, bom limite no cheque especial, realmente ali foram considerados fatores que não eram tão importantes para os usuários. Quando a gente tenta investigar um pouco mais sobre ser marca reconhecida e ter tradição, né, a gente começa a enxergar é que as pessoas elas não têm medo de arriscar. Então, elas não têm muito medo de chegar e tentar entrar dentro de uma nova instituição financeira que possa trazer benefícios bacanas para ele. Que nem eu falei lá atrás, o perfil do brasileiro, ele é muito inovador. Entretanto, assim, a marca conhecida é efetivamente importante, né? Assim, as marcas reconhecidas ainda conseguem ajudar, sim, a gerar aquela relação, aquela conexão de segurança com o usuário no final do dia. Como todos nós sabemos, né? A gente conhece alguma coisa, a gente tenta ser mais familiarizado, isso nos torna, nos deixa mais seguro, né? Isso é antropológico, né? Psicológico mesmo, não é necessariamente nenhuma mágica que a gente está fazendo. E aí, nesse ano, a gente fez uma pergunta, né, que era relacionada não só com os fatores de escolha daquela instituição, mas o que eram os fatores mais importantes para a pessoa trocar de instituição. Por que ela sairia da sua instituição e entraria no outro? Disparado também, a gente tem mau atendimento, né? É muito interessante que, pela primeira vez, melhores tarifas não aparece como como primeiro lugar. E o que é muito interessante é que a gente tem muito essa relação, né? Até casos de alguns players que a gente tem dentro do mercado, que construíram sua imagem muito em relação a isso, né? De se aproveitando de os atendimentos de outras instituições e trazendo um cenário muito focado para os grandes e bons atendimentos que ela conseguia fazer em alguns casos, né? Obviamente, isso não necessariamente é escalável, e são outros problemas, mas é muito importante entender como que a gente consegue gerar, né, um atendimento para fidelizar aquele cliente, porque isso que é um dos principais pontos em relação à retenção. E aí, quando a gente vê, melhores tarifas aparecem novamente, segurança da informação e proteção de dados aparece novamente, né? Dificuldades ali com a tecnologia, utilização do app, internet banking, né? Então, assim, realmente não ter facilidade, né? Disponibilidade, como a gente falou antes, transparência, por aí vai, também acabou atrapalhando bastante. E aí, a grande coisa que eu queria trazer para vocês hoje de provocação no final do dia é que a gente falou super sobre experiência, né, sobre como que ela consegue tanto ajudar na aquisição e na retenção dos usuários, mas como equacionar isso? A gente sabe que a regulamentação no Brasil ela é extremamente complexa, né? Fraudes está explodindo, né, nesses últimos meses. Qualquer pesquisa que vocês consigam ver ali mostra aumentos, uma parte deles do que eu li na casa dos 3 dígitos. E aí a gente tem que entender assim, como que trazer então um onboarding que ele tenha uma experiência de cadastro bacana, né, mas que ele também seja seguro, porque a gente sabe o tanto que isso é relevante, né, e como trazer isso conectado com aquele ponto do usuário. Primeira coisa que a gente fala, que também está relacionado um pouquinho com a experiência, é reduzir os atritos e fricções desnecessários. E aí, quando a gente fala isso, não quer dizer que vocês necessariamente têm que ficar mais expostos às questões de segurança. Não. Mas muitas vezes a gente tem que trabalhar e pensar assim, o que tem que estar no front ali, né, no app, que eu tenho que solicitar obrigatoriamente para o usuário, e o que eu consigo fazer no back, né? O que eu consigo trabalhar ali em paralelo, por trás, deixar as máquinas rodando, para fazer com que a fricção do usuário seja o menor possível, né? O trabalho da instituição financeira seja o maior possível, para conseguir garantir que a experiência seja boa, mas que ela também esteja conectada com segurança, né? Também é importante aqui entender assim, que fatores e que perguntas que eu sou obrigado a fazer, que é importante que eu faça, que realmente são relevantes ali para o meu usuário. A segunda coisa, né, é uma grande tendência que a gente está vendo no mercado, que é a hipercustomização, né? Então, customizar a jornada com base nas necessidades do seu cliente é super relevante. Se seu cliente ele tem um perfil mais de investidor, poxa, já traga um pouco do valor de investimento que sua instituição tem. Poxa, se o seu usuário está querendo buscar um crédito, já avisa para ele se vocês conseguem trazer um crédito ou não, tenta criar uma relação com ele em relação a esse crédito ou não, e por aí vai, né? Trazer essas necessidades
com o cliente como um todo. E aí, que nem eu falei no início, né, aumentamos os processos de segurança sendo realizados no background. Então, a gente consegue conectar tanto essa redução de atritos, né, com a customização do cliente, através de geração de dados no background que acabam ajudando esse usuário no final do dia a ter a melhor experiência possível, porque ela é super reduzida em termos de atrito, né? E vocês trazendo a maior carga possível de informações por trás. Gente, e um bom onboarding no final do dia, por mais que eles tenham alguns custos, eles conseguem reduzir CAC, eles aumentam o LTV, que nem eu falei, eles aumentam também o gasto que aquele usuário tem na vida útil que ele vai ter dentro da instituição. E aí, para finalizar, né, a gente fala assim, principalmente sobre cadastro, né, dentro do modelo de Open Banking, pensando em questões de experiência. O que a gente está falando, né, é que basicamente o melhor QIC ali vai ser o problema não vai ser o QIC, porque os dados já vão estar lá, mas sim processos de autenticação, né, processos que consigam ajudar a autenticar que aquele QIC ele é verdadeiro, que aquele usuário é efetivamente do bem, né, que ele não conseguiu corromper ali, o sistema e entrar dentro de uma fraude massiva. E aí, por isso, autenticadores, né, e identidades digitais vão ser mais importantes que nunca, né? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Obrigado, deixo aqui meu contato também, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, e um bom dia a todos, obrigado também ao Cantarino e toda a equipe ali pelo convite para falar com vocês hoje. Felipe, tem uma pergunta aqui para você, né? Você estava falando aí dos dados, os clientes pedindo por melhor atendimento e nosso tema hoje é a experiência do cliente como um atributo importante, né, para eles procurarem um banco ou permanecerem num banco, né? Você acha que por onde vai esse atendimento? Você tem a percepção que isso, o canal digital, ele satisfaz? Ou isso envolve um mix aí do que a gente está chamando hoje em dia de digital? Maravilha. Acho que a primeira maneira de responder essa pergunta depende do público-alvo ali. Assim, instituições que são muito grandes, né, que têm públicos de todas as regiões, é impossível fugir do digital, é impossível mesmo. Porque a realidade do digital, a realidade de muitos brasileiros, né, ainda não chegou no 100% digital. Brincando que é muito fácil a gente transformar, tirar todos os pontos de vendas e todas as agências da Paulista, né, porque todas as pessoas que estão nessa região aqui têm muito acesso a esse tipo de coisa, né, mas a gente não consegue fazer isso tanto no norte do país, interiores, inclusive até de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, né, e outros estados ali do país que têm menos acesso a esse tipo de coisa. Então, esse é um primeiro ponto, né? Vai depender um pouco do seu público. Segundo o atendimento online, ele funciona, mas ele tem que ser bem estruturado. O brasileiro, como todo mundo aqui sabe, eu acho, né? Assim, o que a gente mais odeia é chatbot, né? Se a gente entra e aparece um robô falando com a gente para atender a gente, ainda mais no momento de raiva, a primeira coisa que você vai escrever é: quero falar com o atendente, quero falar com o atendente. A gente nem pensa se o chatbot pode resolver o problema ou não, né? Então, a gente está vendo até algumas movimentações dentro do mercado para automações e auxílios dentro de N1, que são aqueles casos super básicos, atendimentos de fácil acesso, né? Atendimento de caso N2, né, que são aquelas buscas que são um pouco mais complexas, às vezes aconteceu ali dele ter sido fraudado, aconteceu algum problema, etc. E atendimentos ainda de nível 3 mesmo, né, que são aqueles atendimentos mais complexos, daquele usuário que realmente caiu naqueles 5%. O que é esse ponto desses atendimentos? Né? Tentar conseguir fazer um funil para conseguir trazer o melhor atendimento possível para cada uma das necessidades. Né? Mas, que nem eu falei, vai depender. Poxa, se uma instituição ela é muito grande, se o público dela ou é mais idoso, ou classe muito A e B, assim, por exemplo, também, a necessidade de ter agências é ainda muito forte. Né? Classes D e E, por exemplo, no mínimo um posto de atendimento ele é necessário ali também, porque as pessoas às vezes nem entendem muito bem o conceito de dinheiro digital. Né? E ainda por cima tem outros problemas ali sociais que elas vivem, nem sempre em um celular por pessoa, enfim. Né? Então, realmente, esse ponto do atendimento, ele é muito complexo, mas ele vai ter que entrar sobre todas essas nuances ali para conseguir ser atendido, dependendo do público de vocês. Bacana. Cat. Muito obrigada, Felipe. Eu espero que a cabeça da audiência esteja cheia de boas ideias para motivar seus clientes a partir das informações. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza enriqueceu o nosso dia.